Quando o coração acelera por motivos bons, a mente tende a apreciar o momento. Oi, eu sou a Alane Maggi, sou escritora e leitora. Então hoje eu vou trazer para vocês um breve resumo do livro O Engano, O Filho Desconhecido do Fazendeiro, da autora Valentina Camite. Acabei de ler esse livro, então, apesar dele estar bem fresquinho na minha memória, eu só lembro do nome de 3 pessoas, da personagem principal, do personagem principal e do filho dos dois. Enfim, Felicity, ela é uma jovem e ela está noiva de um cara muito rico. E eles, no relacionamento deles, eles praticaram o celibato, né, por questões de família da Felicity. E eles estão nas vésperas do casamento, estão na festa, né, na despedida de solteiro deles. E o cara, o noivo dela, quer ter relações com ela, né? Tipo, fala com ela, não, a gente vai casar amanhã, a gente é quase marido e mulher. Só que, detalhe, ele drogou ela, né, sem ela saber. Tipo, um Boa Noite Cinderela. Só que não foi com drogas, foi com esses remédios que a gente compra em sex shop, essas poções que a gente compra em sex shop, né, que aumenta o desejo. E ela se entendeu o que estava sentindo, e né, ele levou ela pro quarto e tudo mais, mas aí ela acaba conseguindo resistir, eles têm uma discussão, e ele fala que se ela sair, ele não vai ter mais casamento. Só que ela sai, né, ela vai embora, aí acaba conversando com uma amiga dela, muito amiga dela, e ela acaba aconselhando a Felicity a voltar, porque é o noivo dela, e não faz sentido eles não terem relações, sendo que já vão casar no outro dia, então perdeu o casamento por causa disso, né. E, tipo assim, todo mundo é escroto nessa história. A mãe da Felicity, o pai da Felicity, o noivo da Felicity, acho que só a amiga da Felicity que não é escrota nessa história. Enfim. E ela vai, né, com os conselhos da amiga, vai e chega nesse quarto, pega a chave, a recepcionista do hotel, do resort, que é um resort. Aí ela chega lá, entra no quarto, a luz apagada, e ela, mais pra lá do que pra cá, né, ela acaba, um cara tá deitado lá na cama e não acende a luz, e enfim, acontece. Acontece. No outro dia de manhã, cara, não é ele. Não é o marido dela. O noivo dela não é o noivo dela. Ai, Jesus. É bem romance de banco. Não é o noivo dela. Gente, é simplesmente Damian, um fazendeiro, dono do Texas, de todo o Texas. Bonito, rico, né? Bem bruto. Bem cavalo bruto mesmo. Enfim, ele acaba ficando com essa menina. E assim, ele não estranha porque ele está esperando um acompanhante de luxo, né? E ele acaba achando que é ela. Não conta pro noivo, pensa, ela no outro dia acorda, vê que não é o noivo, fica apavorada, sai, volta pra casa, percebe que tá tudo ok, decide ficar só pra ela, né? Conta pra amiga e decide não contar pra ninguém. Ela sonda, vê que tá tudo ok e continua, vai pra casar. Gente, e no café da manhã, o noivo trata ela friamente, mas com nenhum indício de que sabe de alguma coisa. Ela só acha que ele tá chateado porque ela, por causa da briga deles, né? E tecnicamente ela não voltou, né? Voltou, mas não ficou com ele. Aí vai, na hora do casamento, ela chega ao altar, e quando chega lá, ele simplesmente pega as imagens da câmera de segurança do corredor lá do quarto e mostra pra todo mundo, né? É uma cena onde ela aparece beijando pro cara, né? No caso, o cara beijou ela, enfim. E expõe ela de uma forma terrível, humilha ela, no caso, né? E acaba, né? O casamento acaba tudo, os pais culpam ela porque eles são totalmente escrotos, estão fazendo quer que ela case com ele por causa do dinheiro, pra poder salvar a família deles, enfim. Nisso, Felicity volta pra casa, tenta refazer a vida dela, ela volta pra faculdade, que ela tinha deixado a faculdade, porque não precisava, né, fazer faculdade, a mãe dela, e o noivo fez ela desistir da faculdade. Ela volta pra fazer faculdade. E aí, o que acontece? Ela descobriu que estava grávida, engravidou, ela já engravidou. Ela descobriu que estava grávida, pois é. Estava grávida e não era do Colin, lembrei do nome. Não era do Colin, né, foi até levantada essa suspeita que poderia ser, porque eles tinham sentido uma relação meio que barra abuso, né, aí eles tiveram um tempinho antes. E não é dele, ou seja, é do texano. Então, aí a Felicity, ela, né, decide levar a gravidez adiante e passam-se 4 anos depois. O menino já tá com 3 anos, o nome do menino é Christopher. Ou é Christian? Eu sei que chamam de Chris. O nome do menino é Chris. E o que é que acontece? Ela se especializou, deixou a faculdade por causa da gravidez, e o pai dela ensinou a ela a ser leiloeira, porque ele era dono de uma empresa de leilão que acabou sendo vendida por causa de falência, né? Foi vendida para um fazendeiro texano. É, o mesmo. O dito cujo. Enfim, comprou ainda lá 4 anos antes, né? Antes da Felicity descobrir que estava grávida, quando acabou o casamento, e ele teve que vender a empresa dele, o pai dela. A Felicity virou leiloeira. A Felicity virou leiloeira de mão cheia, e adivinhe quem que estava precisando leiloar vários animais de grande porte caríssimos. Que fazendeiro texano estava precisando de uma leiloeira? O dito cujo, Damian. Ela faz entrevista para esse emprego e passa, né? Ou seja, um assessor do Damon, né? Entrevista ela e ela é a melhor. Então ela viaja pro Texas junto da Meredith, que é amiga dela, os nomes aparecendo, e do Chris, né? Ela vai pro Texas fazer essa viagem para poder fazer esse trabalho por uns dias. E chegando lá, eles dois se reconhecem na hora. Gente, é quando você pega um fazendeiro rico texano que não tira há 4 anos uma mulher da cabeça
com uma mulher que engravidou de um cara numa noite e que também procurou ele, né? E também, tipo, foi o melhor homem da vida dela. Quando você pega esses dois ingredientes e junta, é o caos. E ainda tem a picadinha, né, do Chris, que é um meninozinho bonitinho, a cara do pai, e que o pai sempre quis ter um filho e nunca teve, né? Precisa ter um filho, precisa de herdeiro, porque gente rica tem que ter herdeiro. E a Felicity esconde o menino dele enquanto pode, e aquela troca de farpas entre eles vai acontecendo, a tensão sexual aumenta, e o desejo, e enfim, eu não vou contar mais nada, porque senão eu vou estar contando o final do vídeo pra vocês, mas a história é muito boa, eu adorei, eu devorei. E eu recomendo sim pra quem gosta de romance, o hot dele eu dou 3 de 5, e O Engano é da Valentina K. Mitchell. Se vocês gostam de mocinhos que cheiram a cavalo, a feno, vocês vão gostar. Eu gostei, dou 4 de 5 estrelas, porque eu não gosto muito de hot, mas é muito bom. E eu assinei o Kindle Limited por R$1,99 por 3 meses, então eu vou consumir muitos livros durante fazer valer a pena esses R$1,99 e vou trazer resenha pra vocês. E acho que só brasileiro, gente. Eu vou focar mais nos romances brasileiros. Então, muito obrigada. Se você não me segue aqui no Instagram para acompanhar todas as minhas resenhas.